Hoje em dia isso já é normal praticamente. Estranho mesmo é o jovem que não se posiciona. Eu ouvi isso muito recentemente e isso virou uma chave na minha cabeça. Se você é pastor, líder de jovens e adolescentes, ou um jovem adolescente, alguém que quer entender o nosso tempo presente, esse vídeo eu quero trazer umas coisas muito importantes para vocês, que Deus tem falado no meu coração e me feito entender. E eu creio que o avivamento não virá da geração de jovens. Então eu quero te explicar por quê. Para quem não sabe, eu tenho uma sobrinha que nós somos muito apegados e ela tem praticamente metade da minha idade. E no final do ano passado, nessa virada de ano, a gente estava conversando sobre futuro, sobre o que ela pensa para a vida e tudo mais. E aí nós entramos no termo de universidade. E quando nós entramos nesse tempo dela ir para a faculdade, nesse tema dela ir para a faculdade, compartilhei com ela, né, sobre a questão do que nós fazemos como movimento. E aí ela disse essa frase: "Ah, tio, mas hoje em dia é normal o jovem ir para a faculdade, evangelizar e fazer algo lá dentro. Estranho mesmo é o jovem que não se posiciona." Agora, por que essa frase virou uma chave na minha cabeça? Porque os últimos 10 anos eu gastei a minha vida discipulando jovens universitários, nós gastamos no campus, fazendo evangelismo. Tem até um vídeo no canal Multiforme, não sei se dá para colocar um card aqui, não sei, mas que nós compartilhamos esse evangelismo. Mas a questão é que nós não percebemos que aquilo que a gente estava fazendo estava influenciando a próxima geração. E o que Deus tem me feito entender, e eu quero compartilhar com você, a gente precisa dar alguns passos atrás. Olha só, eu nasci e cresci a minha primeira infância na Assembleia de Deus, muito junto com o meu pai. E o meu pai é uma pessoa que sempre foi extremamente evangelística e com o chamado de abrir igrejas. Ele veio buscar, mamãe. Ele veio buscar, irmã, aquele que está perdido. Ele já nos achou. Achou a mim, achou vocês. Estamos na presença dele, mas ele ainda veio buscar aqueles que estão perdidos lá fora. E depende da igreja fazer o que ele fez, anunciar a palavra de Deus. Então ele começava pontos de congregação, que depois iria se tornar uma congregação. E eu passei a primeira infância toda indo junto com ele. Deu uma tremida aqui. Mas olha só, gente, a ideia desse quadro aqui é ser sem cortes, tá? Então a maior parte dos vídeos aqui, nesse quadro, eu não vou ficar cortando e editando. Mas olha só, voltando ao assunto. Eu cresci junto com meu pai. E naquela época, as nossas referências eram os pregadores de Gideões missionários, eram as cantoras pentecostais Cassiane, Lauriette, Elaine de Jesus. A gente ouvia que eram muitas referências do meu pai. Ninguém pode parar um agitador de Jeová. Somos como um rolo compressor. Se não sai da frente, a gente atropela todo mundo. Sai da frente, creme gelado. Sai da frente, pastor com cara feia. Lá vamos lá! Eu lembro que quando eu era criança, a gente via os pregadores de Gideões e aquilo inspirava o que a gente estava fazendo. Mas quando eu entrei na adolescência, dos 13 para os 14 anos, eu já fiz a minha primeira transição, onde eu fui congregar numas igrejas no formato de comunidade, não nas igrejas pentecostais. E naquela época, nos anos 2000, Deus estava fazendo um avivamento incrível na adoração partindo de BH. E eu lembro que eu conversava muito com amigos meus que tocavam em igrejas e tudo mais. E nós procurávamos sempre que conseguíamos ir nos eventos, nas conferências, para estar junto ou para de alguma forma participar daquilo. E Deus estava fazendo realmente algo incrível nos anos 2000, no sentido da adoração, da arte. Deus despertou a igreja para isso. Sabe o que Jesus pregou? Jesus não pregou salvação, acreditem nisso. A salvação, ela não é um fim em si mesma. Jesus não pregou o evangelho da salvação. Jesus pregou o evangelho do reino de Deus. E naquela época, as nossas referências, as minhas referências de juventude, elas já foram outras. Eu cresci vendo David Keelan, Antônio Cirilo, ouvindo Dan Duque,
Voz de Muitas Águas, os ministérios voltados para adoração. E naquela época a música cristã era muito diversa, então a gente ouvia no nosso entretenimento diário as bandas de pop rock cristão da época. E seremos a geração que, por causa da tua misericórdia, Deus, e seremos a geração que dança, canta, celebra, com a glória a Deus. Enfim, aquilo eram as nossas referências, era algo que a gente olhava e se inspirava. Mas chegou uma hora que Deus começou a comissionar a nossa geração, a minha geração, para aquilo que Ele tinha para fazer no reino. E para nós, a igreja ela já é algo consolidado. Então, eu nasci era criança, via meu pai plantar igreja e tudo mais. Então, quando me tornei jovem, já não faz sentido uma vida fora da igreja. Só que, para nós, Deus nos chamou para fora das quatro paredes. Os últimos 10 anos, quando você olha para o Brasil em específico, você vai ver Deus levantando muitos ministérios de missões urbanas, de evangelismo na rua. O que mais se foi falado na igreja nos últimos 10 anos foi sobre as 7 esferas da sociedade. E independente de quem acreditou, quem distorceu, quem não acreditou, quem comentou, esse foi o assunto mais comentado. A minha geração em específico, Deus despertou para fora, para nós irmos. Só que enquanto nós estávamos indo, isso era algo novo ainda para a geração anterior, para a geração do meu pai, por exemplo, que demorou para entender o que a gente faz, o que é normal. Só que o que eu não percebi é que para a geração atual de jovens, nós nos tornamos a referência. Da mesma forma que eu cresci vendo a galera da adoração, essa geração nova cresceu vendo jovens indo para fora da igreja, evangelizando as ruas, indo para as universidades. A Jocum ganhou uma grande proporção. João 17,3 fala que a vida eterna é conhecer a Cristo. A vida eterna começou hoje. A vida eterna começa agora. A vida eterna é conhecer esse Deus que é Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Yes! E o que isso muda? Existe um conceito que está nesse livro aqui, Jesus Culture, Vive uma Vida que Transforma o Mundo, do Brennan Lipscher, que ele vai falar sobre o que Deus faz de geração em geração. E o papel de Deus, o propósito de Deus em cada geração. E uma coisa muito interessante que ele vai dizer é que nós temos um propósito que é de elevar o nível daquilo que está acontecendo, de expandir o reino de Deus naquilo que está acontecendo, de forma que aquilo que nós fazemos de extraordinário precisa se tornar normal ao ponto de ser uma nova cultura. E quando isso se torna uma nova cultura, Deus vem levantar uma próxima geração que vai novamente elevar o nível e assim o reino de Deus vai se expandindo até a volta de Jesus. Então cada geração tem o seu papel naquilo que Deus está fazendo. Foi necessário uma geração que veio para evangelizar e plantar a igreja. E não significa que a nossa geração não tem que evangelizar. Significa que na nossa geração o evangelismo já é consolidado como um estilo de vida e não como um ato especial ou extraordinário. Acontece que aquilo que nós fazíamos e que era extraordinário para a geração que está vindo agora já é algo comum, já é algo que faz parte. Eu tenho conversado com jovens adolescentes e percebido que para eles não faz mais sentido eles entrarem numa universidade e não participarem de algo que Deus esteja fazendo lá dentro. Não participarem de um movimento, fazer uma célula ou algo que seja, eles querem participar. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, a geração que veio antes de mim ainda não entendeu o que a minha está fazendo. E aquilo que a minha está fazendo, que ainda é, entre aspas, uma coisa estranha para quem veio antes, já é o consolidado para quem vem depois. Então nós precisamos, e eu acredito que nós precisamos de um alinhamento no reino para que Deus possa fazer o grande avivamento que Ele precisa. E uma coisa que me chama muita atenção, essa semana eu estava lendo Gênesis,
Eu sempre leio a Bíblia de forma linear e eu voltei no começo porque eu terminei uma leitura. E Gênesis 26 tem uma coisa que me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. É que quando Isaac ele começa a prosperar, ele volta e desentulha e abre os poços que foram cavados na época do seu pai Abraão. Isso está lá em Gênesis 26. Isso me chama a atenção porque se nós queremos usufruir, desfrutar, participar daquilo que Deus está fazendo na nossa geração, nós precisamos entender que as fontes são as gerações anteriores e não nós mesmos. Então eu não acredito que uma geração jovem, mesmo a minha geração, pode ser a fonte daquilo que Deus está fazendo. E esse é o grande motivo pelo qual eu não acredito que o avivamento virá dos jovens. Porque um jovem ele é muito impulsivo, tem muita energia, tem muita criatividade, tem muita vontade. Mas aquilo que Deus faz no reino precisa mais do que vontade. Deus, ele é algo geracional. Então, a nossa fonte, ela precisa estar ligada à geração anterior. Só que ao mesmo tempo que cada geração ela tem o seu papel. E se eu precisar repetir a mesma coisa que o meu pai fez, é como diz o Luiz Hermínio, Deus só levanta uma nova geração quando a geração anterior falhou. Deus sempre vai trazer, quando uma geração foi bem sucedida, a próxima vai mais longe. E para nós irmos mais longe, nós precisamos de uma nova mentalidade. E isso é tema para outro vídeo, não quero me alongar aqui, mas eu quero concluir com uma coisa muito profunda e que tem feito cada vez mais sentido para mim, que também é um conceito aqui do Brennan Lipscher, que vai dizer que o avivamento que Deus tanto quer fazer na igreja nesses últimos dias, ele será fruto não da geração jovem e nem da geração velha, mas de uma só geração. E o maior exemplo disso é na passagem onde o povo de Israel ainda estava no deserto, eles vão para a guerra, mas enquanto eles estão na guerra, Moisés, ele sobe no monte e ele estende as mãos. Enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, Josué prevalecia na batalha. Quando as mãos de Moisés cansavam, Josué não prevalecia, ele começava a perder. Só que em determinado momento, Moisés se cansa. E quando ele se cansa, a história e a Bíblia vai dizer que levantam Arão e Hur, que seguravam as mãos de Moisés para que elas ficavam estendidas. Sabe, aqui nós vemos várias gerações trabalhando juntas. Nós precisamos da geração anterior, que vai estender as mãos e impulsionar aquilo que Deus está fazendo agora. Mas, ao mesmo tempo, a geração anterior, a geração dos meus pais, eles não têm tanta força para impulsionar aquilo que Deus está fazendo. É onde entra a nossa geração, talvez a minha, que tem o papel de agora de ser um suporte e trazer esse alinhamento. Mas existe uma geração jovem que está indo mais longe e nós precisamos ser impulsionadores dessa geração. E então, dentro desse pensamento, e como esse vídeo é sem corte e sem roteiro, tá bom? Eu não faço um roteiro para esses vídeos, eu estou simplesmente deixando fluir aquilo que Deus vem ministrando no meu coração, é que nós temos ministrado muito no nosso movimento e falando uma frase que também é do Brennan Lipscher, que assim como o teto dos nossos pais foi o nosso chão, o nosso teto precisa ser o piso da próxima geração. Porque aquilo que Deus vem construindo, além de ser geracional, também é um crescimento gradativo, de forma que uma geração bem-sucedida faz com que a próxima vá mais longe. Mas o grande mover de Deus da nossa geração vai acontecer se nós nos unirmos, não em velhos, novos ou crianças, mas se nós vivermos aquilo que está lá no profeta Joel. O coração dos pais sendo convertido aos filhos e os filhos aos pais para que se tornem uma só geração. E nessa uma única geração, Deus consegue manifestar o seu propósito, porque ninguém recebe tudo de Deus. Cada um de nós recebeu uma parte, de forma que o todo só é possível quando nós nos unimos. E aquilo que eu disse no primeiro vídeo, que é uma oração minha, é algo que eu volto a repetir agora. E eu espero que também seja a sua oração. Que eu não sei claramente o que Deus está fazendo nesse tempo, eu não sei claramente o que Deus está fazendo na nossa geração, mas eu não quero ficar de fora. Se você também não quer ficar de fora, então vem comigo, vamos continuar junto, compartilhando aquilo que Deus está fazendo e que nós possamos juntos crescer e viver aquilo que Deus tem para a nossa geração agora, valeu? Que Deus te abençoe e até a próxima.